pedir para todos os participantes colocarem aqui as suas perguntas, comentários no chat e no Q&A para que possamos trazer para o debate, né? Certamente vão ser bastante importantes e de interesse desse grupo todo. Eu vou começar pelo um comentário aqui que o Dr. Rafael Stelmach, né, que já citamos algumas vezes desde o início do evento, colocou, né, uma informação importante de vida real. A infecção pela Covid não agravou os pacientes com asma e DPOC diretamente, porém, acometeu os pulmões na forma de uma doença fibrótica, de formas leves e graves, estas sem tratamento definido. Então, aí um desafio que ainda vai continuar, né, pós esse primeiro período. O Jorge Eduardo Pio colocou aqui que no município do Rio de Janeiro tem baixa oferta de espirometria. Jorge, quem sabe esse contato com a Hanna aí seja importante, né? Então, o e-mail que ela passou, eu vou pedir aqui para o Pedro ou para a Bruna que coloquem o e-mail que a Hanna citou aqui no nosso chat, para que todos possam anotar, né, e mandar o seu e-mail de interesse, de adesão dos municípios para o Ministério da Saúde, esse projeto tão importante de teleespirometria da Secretaria da Atenção Primária da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Isabel Cristina Stefano pergunta como chama o projeto, como fazer a adesão dos municípios, acho que é isso que a gente viu, né, teleespirometria, e vamos já compartilhar aqui o e-mail para que os municípios possam enviar essa mensagem de interesse por aderir. Para avaliação de dispneia após Covid, também é necessário realizar uma prova de função completa com difusão, volumes estáticos e avaliação de Pimax e Pmax, do Jorge Eduardo Pio também, do Rio de Janeiro, né? Aqui a Isabel, novamente, né, Isabel Cristina Stefano, ela diz que gostaria imensamente de receber as informações, visto que trata-se de uma região com 62 municípios, com 1.200.000 habitantes. Então, ela pede também o e-mail aqui da coordenação, né, da CG-CETAB, para que ela possa levar para que os municípios possam verificar aí o potencial de adesão. Muito bem, aqui já está, então, o e-mail da Coordenação Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e do Tabagismo, para quem quiser anotar, né, e fazer aí enviar a sua mensagem de interesse de adesão. O Dr. Rafael Stelmach, então, envia uma mensagem aqui para o Alessandro, perguntando quais são as barreiras que impedem uma base de dados de segmento de pessoas com DCNTs. É possível um planejamento de cuidados sem essa base de dados? É possível um planejamento de cuidados sem a base de dados via atenção básica, né? Mas a atenção básica não cobre 100% da população brasileira. E eu não sei se só os dados lá na atenção básica resolvem um problema de quem coordena isso de forma nacional, né? A gente precisava ter base robusta para isso. Eu não estou dizendo que a gente não faz as coisas, a gente faz muita coisa, mas a gente sofre muito, né? Você vê o volume aí dos que antecederam, o volume de exames, né, que você tem de subdiagnóstico, né? Então, eu acho que a questão de base de dados é uma questão de prioridade da política pública. Nós queremos que as políticas públicas do SUS avancem, nós precisamos de informação para a gente saber como elas estão avançando. Mas eu acho que sim, que no âmbito da atenção básica tem muito lugar que faz isso. Você pegar Florianópolis, por exemplo, né, que tem uma atenção básica robusta, antiga, faz isso. Mas aqui nós estamos aqui para representar os 5.570, a gente precisa disso enquanto Estado, né? Sem dúvida, Alessandro, acho que é uma colocação muito importante, né, quando se fala de políticas públicas, identificação também de quais localidades têm os maiores gargalos e quais são os gargalos de cada localidade, né? Sem dados fica muito difícil de conhecer e de tomar as decisões
mais adequadas. Eu gostaria então que a gente, aqui o Rafael agradece, né, pela informação. Muito bem, eu vou fazer já algumas outras perguntas que nós temos aqui que me parecem bastante importantes, né? Vou começar por uma pergunta para a Sandra. Sandra, me chamou muito a atenção quando você disse que antes, né, a cidade fazia 1.600 espirometrias mês, né, e depois passou a 1.000 a mais, então 2.600, né, e que no próximo ano vai inaugurar mais uma cabine. Então, assim, ao mesmo tempo que eu achei ótimo, também me preocupou, né? Então, ainda há um represamento imenso aí, ainda há uma demanda, uma necessidade não atendida gigantesca na cidade de São Paulo, né? E como você vê, né, aí que isso vai ser solucionado, né? E também como você sugere que outros municípios lidem com esse mesmo desafio? Mark, aqui na capital nós temos uma vantagem que é trabalhar com as parcerias, né, com as organizações sociais. Então, fica muito fácil modular o sistema à sua necessidade. Claro que com a pandemia e tantos recursos gastos no enfrentamento dela, recursos e esforços, né, humanos e de gestão, nós não tivemos muito tempo para reorganizar a rede para essa demanda pós-Covid, que foi muito rápido. Então, nós conseguimos essa parceria com a Behringer, que veio no momento oportuno, e, de fato, está nos ajudando demais. Nós tivemos, sim, uma grande demanda reprimida no primeiro ano de pandemia, e com a ajuda do pessoal da Behringer, do projeto Abraçar, este ano, nós estamos dando vazão a essa fila de espera, juntamente com os nossos antigos prestadores, então 1.000 vagas a mais por mês, né, o que é um percentual bastante importante, e nós já estamos preparando o nosso sistema para nós readequarmos a essa nova situação. Então, para o nosso plano de metas agora desse próximo quadriênio, nós vamos aumentar as unidades de reabilitação do município para absorver essa demanda que vem com sequelas do pós-Covid. Estamos focando muito na saúde do idoso, que é onde nós vamos receber o maior percentual de sequelados, e com a presença das organizações sociais, você consegue modular de acordo com as suas necessidades. Ótimo. Muito obrigado, Sandra. Eu vou passar, então, para o Diogo. Diogo, gostaria que você comentasse, né? Então, a OMS, a OPAS, têm feito levantamentos muito interessantes sobre o impacto da Covid sobre os sistemas de saúde, né? Então, o que eles deixaram, por exemplo, né, de responder às demandas, por exemplo, né, de doenças crônicas, né? E então, eu gostaria que você comentasse aí como você tem visto se há um movimento aí para retomada, né, de acordo com o que tem sido levantado pela OPAS e pela OMS, e mais especificamente agora, com essa demanda crescente sobre doenças respiratórias como sequela da Covid, né, se existe aí algum levantamento que está sendo feito, né, e alguma expectativa da OPAS e da OMS em relação a estruturar, mas não estruturar como antes, porque agora precisa de mais, né? Então, reestruturar de forma ampliada esse sistema de saúde para dar atenção às doenças respiratórias. Mark, eu vou começar, vou dar um passinho para trás antes de chegar onde você pediu. Tanto o plano de trabalho da Organização Mundial de Saúde como da Organização Pan-Americana da Saúde, ele segue um modelo de baixo para cima, onde os países são consultados. Então, o Brasil é consultado, isso sobe para Washington, onde está regional, isso vai para Genebra, onde está global. E aí, pergunta-se quais são as 10 prioridades de saúde que você tem e que você gostaria de que fosse trabalhado no âmbito da organização, porque a organização funciona como secretariado dos ministérios de saúde dos seus países membros.
todas as vezes, nos últimos planos que nós temos, que são planos parecidos com o que há no Brasil, que é o plano quinquenal, nós temos planos de 6 anos, doenças crônicas não transmissíveis sempre esteve em primeiro lugar. Então, ela sempre foi prioridade para os países quando eles demandavam a cooperação técnica da organização. E é importante frisar que parte do trabalho que a organização faz é parte financiada pela contribuição regular dos países e a outra parte enfim, a organização tem que fazer mobilização de recursos. Só na OMS, 80% do orçamento é de mobilização, ele não vem dos países. Aqui na região das Américas é um pouquinho mais alto, 70%. É um pouquinho menor, 70%. E aí nós conseguimos ver, olha, se doenças crônicas é prioridade para esses países, logo, elas devem ser trabalhadas, elas estão dentro do plano, todos os projetos estão sendo executados. E a gente vê o nível de subfinanciamento, ele chega a 40%. Então, para muitos países, é aquilo que eu falei, né? Quando chega na ponta, você tem que lidar com emergências, com pandemias, e acaba que as doenças crônicas elas vão sofrendo reveses, não só da parte do enfrentamento, né, do tratamento, como da parte da prevenção. Então, o que nós temos visto a pandemia causou um impacto muito forte nos sistemas de saúde, tanto da parte financeira, como na própria parte da cobertura, da assistência dos sistemas, e quem estava indo para buscar um diagnóstico, infelizmente, foi impactado, e quem estava fazendo o tratamento também foi impactado. Então, o que nós vamos ver a um longo prazo o que a organização tem previsto possivelmente aumento das enfermidades crônicas não transmissíveis. Então, logo, a gente já antecedendo, começamos a fazer já planos para ofertar aos países para que, junto à recuperação do Covid, e aí quando eu digo recuperação, é recuperação dos sistemas de saúde, que aí sim também a gente priorize as doenças crônicas, como um fator que pode ter sido agora deixado em segundo plano, como também um fator que pode ser agravado como consequência dos sintomas da Covid. Diante disso, né, o que a gente, além de ofertarmos esta parte e sermos o secretariado, cabe também aos países levar a organização às suas prioridades, ou seja, se o país gostaria que aquilo fosse trabalhado, e a gente está num timing muito bom, porque em janeiro, quem organiza a agenda do encontro anual de ministros de saúde vai se reunir em janeiro. Então, é nesse momento que os países podem levar as suas prioridades para essa discussão no final de janeiro, no Comitê Executivo, e ali se monta a agenda. Olha, qual é a prioridade dos países, dos 193 países que compõem a organização, para ser trabalhado. E é outro momento em que doenças crônicas pode novamente entrar aí como um ator prioritário aí da nossa agenda de trabalho. Uhum. Diogo, se eu entendi bem, aí você traz um apelo muito importante, especialmente em relação ao subfinanciamento para o enfrentamento às DCNTs, né? Tanto prevenção como os cuidados, né? Controle com as DCNTs e, claro, a necessidade de priorização dos Estados-membros da OMS, né? Para esse enfrentamento. E eu gostaria, então, de aproveitar para perguntar para o Gustavo, né? A gente muitas vezes, quando convida as pessoas que vivem com as diferentes DCNTs, pergunta, né, sobre a doença, né, a condição crônica em si, mas muitas vezes não se discute sobre prevenção, né? E essas pessoas, acho que elas têm também muito a contribuir nesse debate sobre prevenção, né? Então, Gustavo, se você puder trazer alguns comentários sobre o que você tem vivido aí, que você percebe, que as pessoas identificam como importante nesse debate de investimentos para prevenção de doenças respiratórias crônicas, acho que seria interessante. Mark, essa pergunta ela é tão importante quanto a importância de a gente olhar para o sistema de saúde e a base de educação em saúde que a gente oferece para a nossa sociedade. Nós somos educados para associar a saúde à ausência de doença. Logo, eu que tenho esclerose múltipla, com um diagnóstico desde 2011, eu não vou ser saudável nunca. O que não é verdade,
Eu faço academia 3 vezes por semana, nas vezes que eu não faço academia, eu vou jogar um tênis, um futebol. Eu me sinto saudável, mas a gente tem uma formação de educação em saúde na sociedade, onde a gente não pode ter uma doença para ter saúde. A primeira coisa é desconstruir essa cultura de que saúde é a ausência de doença. E a desconstrução de uma cultura, ela passa por algo muito importante, que é a própria educação. A gente precisa educar os pacientes antes de eles serem pacientes, para que a gente reduza, às vezes, o tempo entre um diagnóstico e os sintomas iniciais. Para algumas doenças, nós estamos falando de anos para fechar um diagnóstico. E as mais variadas doenças, desde doenças neurológicas, como esclerose múltipla, a gente leva em torno de 6 anos para fechar um diagnóstico. Mas a gente vai para asma, às vezes a criança fica 2 anos batendo lá em UBS para receber finalmente um diagnóstico de asma. E aí, Mark, eu acho que a gente tem um grande desafio. Todo mundo que eu vejo aqui conectado, desde a Sandra, o Paulo, o Alessandro, o Diogo, eu acho que o grande desafio é que a gente comece a trabalhar expectativas de médio e longo prazo também. A sensação é que a gente tenta trabalhar política pública só no curto prazo. E esse é um grande desafio, porque, por um lado, você não vai alcançar aquilo que está projetado, você vai precisar de um tempo maior de esforço, e, por outro lado, se você alcançar, é muito provável que você não alcance aquilo que, de fato, é o problema, que você não tem uma visão de médio e longo prazo. Eu acho que a política ela deveria ser mais a educação em saúde deveria ser mais algo como uma política de Estado e não uma política de governo. A gente tem muitos direcionamentos controversos ali do que é prioritário. Veja, a gente não sabe definir qual que é a prioridade no Brasil hoje, quando a gente fala em saúde. Represamento, aí vem Plano Nacional de Imunização, enfim, eu acho que a questão toda, Mark, eu vejo o Alessandro assim, não que eu goste que as pessoas concordam, em especial porque a gente está falando de algo que é um grande desafio. Mas se a gente já tiver de comum acordo que por aí a gente talvez tenha algum sucesso, a gente tem que fazer arregaçar a manga e começar a educar o cidadão brasileiro para que ele também se perceba, inclusive, parte responsável do próprio diagnóstico. A gente terceiriza, Marco, nosso diagnóstico. A gente terceiriza para o médico, a gente terceiriza para o nosso familiar, a gente terceiriza, enfim, para o SUS, mas a parte importante do diagnóstico é o paciente. E é só com a educação em saúde que a gente tem essa responsabilização da parte dele. Muito obrigado, Gustavo. Muito, muito importante isso que você traz. E eu vou agora fazer uma pergunta para o Paulo, mas logo depois eu vou pedir para o Diogo também já fazer um comentário, né, sobre isso, que tem sido uma preocupação constante nossa sobre educação em saúde e o letramento, né, da população, para que ela tome as decisões adequadas e, com isso, ela possa, muitas vezes, reduzir riscos e prevenir doenças crônicas, entre elas, né, como o Diogo falou muito, a própria DPOC, né, através aí do tabagismo, né, o uso de combustíveis, né, que causam poluição e que aumentam o risco, né? Então, logo depois eu vou pedir para o Diogo fazer um comentário sobre iniciativas, né, a importância aí do letramento e o que tem sido feito pela OPAS no Brasil também nesse sentido, para a gente ampliar letramento em saúde e educação em saúde. Mas, Paulo, eu gostaria que você comentasse, né, é claro, acho que todos, né, ficamos muito entusiasmados com os dados que a Sandra compartilhou, né, eu gostaria que você comentasse sobre essa iniciativa, né, iniciativa Abraça, né, se ela é uma iniciativa exclusiva para a cidade de São Paulo ou se outros municípios também fazem parte dessa iniciativa, se é município específica ou se trata de uma rede, se também existe a possibilidade de outros municípios aderirem a esse programa. Perfeito, Marco, obrigado pela pergunta. E antes até de entrar especificamente nesse ponto, eu quero pegar um gancho no que o Gustavo estava trazendo, com relação à importância da prevenção, com um contexto de longo prazo. O Brasil, ele é o país que envelhece
numa velocidade das mais aceleradas no mundo todo. Alguns estudos mostram que em 2030 nós vamos ter o dobro de idosos, entendendo idosos acima de 65 anos, versus o que tínhamos em 2010. Então, isso por si só já traz uma carga crônica bastante relevante que o nosso sistema de saúde, público, privado, vai precisar absorver. E a gente teve, ao longo dos últimos meses, né, as nossas fragilidades do sistema de saúde como um todo, bastante escancarados. Sem mencionar a tripla carga de doenças, Mark, que você mesmo já comentou na abertura, mas muito então, na minha reflexão aqui, eu gostaria de refletir com relação aos desafios que nós temos por trás disso, relacionados a recursos disponíveis, um teto de gastos que foi estabelecido até 2037, então, poucas perspectivas de expandirmos o volume de recurso disponível para a saúde. E por isso, então, a importância, né, de termos muita integração, muito foco na prevenção, e dentro de integração, a palestra da Sandra me deixou particularmente feliz por ouvir de um ente parceiro público nosso alguns dados, alguns desfechos que nós perseguimos diariamente aqui junto aos nossos pacientes nas áreas terapêuticas em que atuamos. Veja, né, as oportunidades que podem, né, ir surgindo nessas discussões. A Hannah, ela apresentou aqui o programa de telespirometria, bastante interessante, muito encorajador, 100 municípios já participando de um piloto, mais 40 e alguns 46 municípios, se eu não me engano, podendo participar. E nós, pelo lado, né, dessas iniciativas público-privadas, nós estamos presentes também em muitos municípios, já com alguns indicadores que podem até contribuir para a gestão tomar algumas informações melhor embasadas. Então, aproveitando até o gancho aqui do próprio Alessandro, como que o segmento privado pode contribuir também nesse desafio de captura e gestão de dados para que a gente tenha meios de remunerar toda a cadeia produtiva de uma forma mais efetiva, considerando verdadeiramente o desfecho que os pacientes estão apresentando. Isso é muito relevante para a área respiratória, isso é relevante para muitas outras áreas, principalmente quando a gente considera que tecnologias mais complexas em doenças raras, com menor incidência, isso se faz ainda mais importante. Então, estamos muito abertos à discussão. Quem tiver interesse, eu estava vendo aqui no chat o representantes do Rio de Janeiro falando de desafios com relação à espirometria, estamos abertos à discussão também, posso deixar os meus contatos, eu compartilho aqui via chat, e quem quiser aprofundar nessa possibilidade de ter o apoio da Boehringer em alguns programas de saúde, seja do âmbito público, seja do âmbito privado, o canal está sempre aberto, porque nós acreditamos muito nesse caminho para superar alguns desafios, tá? Excelente, muito obrigado, Paulo. Acho que aí, né, para quem já está nos acompanhando e querendo participar de um programa, né, uma ótima oportunidade também. Diogo, você poderia comentar, então, por gentileza, sobre iniciativas de educação em saúde, de letramento em saúde? Claro, Mark. Bom, a gente tem que trabalhar sempre com essas duas vias, essas duas estratégias, né? A gente trabalhar tanto com o profissional de saúde, né? Alguns que me antecederam falaram, muitas vezes o próprio profissional, ele não está, de certa forma, capacitado para fazer um diagnóstico, para trabalhar, para identificar aqueles sintomas e querer explorar aquilo. Da mesma forma que a população em geral também, como eu falei, são sintomas que são muito similares a um sintoma de asma, ou se a pessoa não tiver crise recorrente, são sintomas que são uma tosse persistente, algo que às vezes ela, enfim, não identifique sendo de uma doença crônica. Então, esse trabalho de dois viés, ele é muito importante. Essas campanhas de massa, com certeza, de conscientização. E o que a gente tem visto, pelo menos aqui da parte da organização, e eu também tenho até visto isso por parte do Ministério, é que hoje a população consome informação de uma nova maneira. Então, a gente precisa nos adequar, precisamos adequar as nossas ferramentas para chegar a essa população. Ou seja, usar mídia social, fazer vídeo curto. E isso é o que nós temos feito. Nós temos, recente, uma campanha que a gente lançou, por exemplo, para álcool.
para o consumo de álcool, ligado com várias outras enfermidades e a própria consumo excessivo, né? O consumo, desculpa que me fugiu a palavra, o harm, consumo danoso do álcool. Então, nós lançamos uma campanha muito ampla, procuramos parceiros nacionais, porque existe ainda uma falta de informação, né? Por exemplo, é por isso que se você tenta colocar advertências nos maços de cigarro, mesma coisa, você quer informar a população com algo que ela esteja ali sempre presente, que é o maço do cigarro. Às vezes, nem todos os fumantes eles sabem dos malefícios. A mesma coisa a inatividade física. A inatividade física ela é um terceiro maior fator de risco para várias outras doenças crônicas. Então, precisamos informar a população. E o que a gente tem de inquéritos nacionais é que, por exemplo, a inatividade física aumentou durante a pandemia. Claro, houve isolamento social. Então, a gente precisa trabalhar sempre a saúde com essa parte da informação e também nós precisamos sempre nos adequar, montar as estratégias, mas também trabalhar as ferramentas. Eu não sei se os colegas conseguiram acompanhar as recentes campanhas que a Organização Mundial da Saúde tem feito em relação ao Covid. Ela buscou vários artistas internacionais, personagens de desenho animado, justamente para fazer chegar à população essa mensagem, inclusive com utilização de Facebook, WhatsApp dedicado. Então, é importante sempre trabalhar com ferramentas que cheguem à nossa população-alvo, de uma certa forma. Ótimo, que bom, que importante mensagem, Diogo, para que todos possam também se mobilizar fazendo esse esforço para informar, educar, né, a população da melhor maneira possível, né, e da maneira como hoje em dia a informação é consumida, né. Eu vou fazer uma última pergunta, né, mas não vai ser a última oportunidade de fala, né, depois a gente faz uma rodada para todos fazerem também uma última fala, mas uma pergunta que eu gostaria que fosse comentada pelo Alessandro e pela Sandra, né, que me trazem muito e que preocupa muitas vezes, que é a seguinte: a gente viu aqui muitas iniciativas no sentido de diagnóstico, né, e muitas vezes a gente ouve que o diagnóstico ele pode algumas vezes ser um problema, porque às vezes se faz um número diagnóstico grande ou o número que seria necessário, mas o sistema não está preparado para dar atenção a toda aquela população e que daí lidar com aquela população diagnosticada acaba sendo um próximo grande desafio, né? Então eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, como vocês veem, né, esse desafio, principalmente no sentido aqui das doenças respiratórias, né, e entendendo que talvez tenha aí um número gigantesco, né, se 70% das pessoas com DPOC não estão diagnosticadas, aí vai ser realmente um grupo enorme para entrar no sistema para essa doença, né? Então, gostaria de ouvir os comentários de vocês a esse respeito. Primeiro as damas. Ok. Mark, hoje nós temos realmente na rede um grande número de usuários que procuram as nossas unidades só em momentos de crise aguda. Então, são os usuários de AMA, né? Aqui em São Paulo nós temos AMA, UPAs, pronto-socorros, PS, PAs, na crise respiratória, e depois que essa unidade de pronto atendimento reequilibra a sua respiração, ele vai vida normal e não procura um acompanhamento médico. Então, isso é uma preocupação nossa, a gente vem fazendo trabalhos de conscientização nas nossas unidades, mas hoje o sistema de saúde foca muito mais no doente crônico, do diabetes, da hipertensão. Então, eu acho que sim, você tem razão, a gente precisa repensar esse sistema e fazer, de fato, uma busca ativa desse paciente crônico respiratório, para que ele faça um acompanhamento constante, né, e não somente procure o sistema de saúde em momentos de crise. Eu acho que muitos deles fazem uso do sistema só na crise, de fato, você tem razão.
Eu concordo também, Mark, mas eu acho que é isso mesmo. Não é nem porque você não pode fazer o diagnóstico. Nós temos uma organização histórica por doença e não pela saúde, né? Então, não que a gente não possa fazer o diagnóstico. Eu acho que nós temos é que mudar essa cultura mesmo. A gente trabalha muito pouco com essa área de prevenção, não temos dados robustos, né, que possam nos orientar mais. Temos uma demanda enorme, não temos cobertura de 100% da atenção básica, isso é muito importante, a gente está sempre falando, nós estamos aí na casa de 60%, 65%. Você tem a única capital com 100% de cobertura de atenção básica no Brasil, Florianópolis. Não é a menor capital, mas é a única com 100%. Então, a gente tem muita coisa para andar. Então, é lógico, quanto mais diagnóstico, mais a rede precisa de assistência. Mas eu acho que isso não é de propósito, não. Isso é por causa da nosso modelo de organização que a gente tem que mudar. Eu concordo plenamente com a Sandra e concordo com o que você falou mesmo, mas é isso. Como que a gente chega nessas pessoas, né? O Gustavo falou uma coisa interessante, né? A gente acha que para estar saúde, mas eu não posso estar doente, né? Senão eu não tenho saúde, eu não estou bem. Quer dizer, a gente tem essa cultura. E, Gustavo, deixa eu te responder lá, usando aqui bem rapidamente, eu estava concordando com você. O Estado brasileiro não está a serviço da população. Nós temos que encarar isso de frente. O Estado brasileiro está a serviço do poder político. E o que isso faz? Isso cria um imediatismo na gente, nas coisas, nas 3 esferas de governo, que a gente não consegue planejar, que a gente não consegue ter dados robustos, que a gente não consegue enfrentar as doenças crônicas da forma que deveriam ser enfrentadas. Infelizmente, a gente precisa encarar essas coisas, né? Como que a gente bota o Estado brasileiro a serviço da população? É uma coisa que a gente tem que debater. Acho que respondi, Marcos. Muito obrigado. Importantes comentários aí, Sandra e Alessandro. Muito obrigado por compartilharem essas reflexões. E agora o nosso debate, né, para concluir o nosso debate, como os que já participaram antes dos nossos eventos sabem, a gente sempre faz aquela provocação para saber como cada uma das instituições aqui representadas vão se comprometer no sentido de melhorar esse atual cenário, né? Então, o cenário das doenças respiratórias crônicas, que a gente sabe que é um desafio enorme ainda, né, a ser resolvido e que cresceu ainda mais durante a pandemia, né? Então, por isso, eu vou pedir agora para que cada um deixe aí a sua mensagem de compromisso. Então, como cada uma das instituições aqui representadas vai se comprometer, né? E, claro, lembrando que o Fórum sempre valoriza muito as parcerias, né? Então, os compromissos que engajem outros setores, né, são, na nossa visão, muito importantes e com potencial aí enorme. Tá? Então, eu vou pedir aqui, vou seguir a ordem que eu estou vendo aqui na tela para pedir os comentários. Vou pedir para iniciar pelo Diogo, por gentileza. Mark, tudo que a organização oferece é sempre baseado em evidência, quer dizer que funcionou em algum lugar, e o nosso papel é fazer a ponte, fazer o intercâmbio entre aquilo com a realidade nacional. E aí nós temos, como eu disse, pacotes custo-efetivos que podem ser implementados em qualquer ambiente, nos 3 níveis da federação. E o Alessandro trouxe muito bem a parte do planejamento. Então, nós poderíamos oferecer desde a parte do planejamento, aonde entra de uma implementação de um protocolo, e dentro do protocolo você já trabalha a parte não só do tratamento, como de reabilitação, mas também trabalhar com a capacitação, ou seja, eu falei lá no início das campanhas estratégias de comunicação, que também precisa ser voltadas para o profissional de saúde. A gente precisa da capacitação desses recursos humanos em saúde, né? Então, tem um guarda-chuva de ofertas que a organização pode e deve oferecer às pontes, justamente. Então, um pacote de intervenção que eu mencionei, que é o PEM. Nós temos a parte de reabilitação pulmonar também. Nós temos a parte da cessação, tá? Nós temos a parte da ferramenta para a energia limpa em ambientes domésticos. Por conta disso, a gente está vendo um aumento por conta da mudança da matriz energética para cozinhar e para aquecer, e, por fim, as alianças internacionais. Então, é fazer essas facilitações, trazer as pontes e as parcerias. Muito obrigado, Diogo. Realmente fundamental e, claro, convido a todos que estão nos assistindo
aí de estados e municípios, né, assim como do Ministério, que não deixem de consultar, né, o Diogo e os demais colegas do Diogo na OPAS para essa implementação de modelos, né, baseados em evidência tão importantes aí. Gustavo, por gentileza. Mark, eu me percebo como uma pessoa que conversa diretamente com a pessoa diagnosticada, né? E eu acho que, até para não contradizer o que eu já defendo, que é a educação em saúde, minha grande contribuição como associação de pacientes é criar essa responsabilidade na pessoa diagnosticada para que ela tenha o autocuidado em saúde. Mais do que isso, conversar com o meio onde ela está inserida, né? Lembrando que muitas vezes a pessoa asmática é menor de idade e a gente precisa conversar com os pais. Lembrando que para a pessoa com DPOC, geralmente tem a esposa cuidadora, tem os filhos que de final de semana ajudam. Então, o nosso grande compromisso é conversar e identificar as principais mensagens, mas não só para o paciente, e sim para o entorno. E aí também a gente está falando de empregador, de repente. Veja, a gente quando vai fazer eventos aqui sobre asma, por exemplo, a gente costuma fazer de sábado às 11 horas da manhã. Você organiza evento, Marcos. Quem faz evento de sábado às 11 da manhã vai ter que parar para o almoço. Ah, mas se eu fizer cedo, a pessoa não dormiu à noite, porque ela ficou cuidando da criança asmática. Aí ela não aparece no evento. Transforma isso para uma realidade do dia a dia de trabalho do cidadão brasileiro. Tem que acordar cedo, pegar o ônibus. Então, eu acho que a gente precisa identificar as principais mensagens e, para cada uma delas, no diálogo com os pacientes, essa é a beleza de conversar com o paciente, a gente pode converter essa pessoa que, historicamente, se percebe como vítima da doença em um multiplicador de informação e de política pública. Por que a gente tem hoje grandes movimentos sociais? Porque essas pessoas se perceberam. A AIDS é um grande exemplo. As pessoas passaram a se mobilizar por melhores condições de políticas públicas. E eu acho que na saúde respiratória a gente teve muito tempo à mercê do que, enfim, a gente acreditava ser importante. A gente sempre olhou para outras questões como se elas fossem mais importantes do que a saúde respiratória. Criar isso para quem está vivendo o diagnóstico é trazer para perto da gente a possibilidade de mais pessoas se mobilizarem por novas políticas públicas. Excelente, parabéns, Gustavo. Tão importante, né, enfatizar realmente o papel e valorizar o papel da pessoa, da sua família, dos seus amigos, né, nos seus cuidados. Então, diferente, né, e essa é uma grande dificuldade, né, diferente de outras, né, doenças, né, com a transição epidemiológica, as doenças crônicas, daí passando a ter um papel tão importante, né, uma prevalência tão importante na população, a pessoa se torna o responsável pelos seus cuidados, né, porque ele não vai tomar o remédio para se curar, ele vai tomar o remédio para ficar bem, né, como você mesmo disse, para ficar saudável, né, mas se ele estiver bem educado, né? Se ele se autocuidar, se ele fizer os automanejos, autogerenciamento da sua condição, né? E sem educação é impossível, né? Então, que bom que existem entidades como a AME, CDD, que tem esse papel tão fundamental. Vou pedir, então, para a Sandra, por gentileza. Pois não, Marcos? Se você puder comentar, Sandra, como a Secretaria Municipal da Saúde agora, né, se compromete, né, nos próximos passos, né, a melhorar esse cenário, né? Então, estamos todos aqui, né, já fazendo essa mensagem de encerramento, né, já fazendo um compromisso mesmo, né, querendo, né, num próximo evento do Fórum, poder relatar aí uma situação melhor, né, das doenças respiratórias crônicas no país. Eu acho que essa pandemia nos trouxe coisas ruins e bons alertas. Um deles é a doença respiratória. Era uma doença que, como era muito atendida na sua fase aguda, ela não tinha o peso da doença crônica no sistema de saúde público.
como eu disse, até no chat tem uma inscrição interessante, que o Ministério da Saúde precisaria criar um programa mais voltado a doenças pulmonares, né, e não só hipertensão e diabetes, porque o foco todo da saúde pública é hipertensão e diabetes ainda, no quesito doenças crônicas. Então, eu acho que isso fica um alerta aí para os gestores públicos, para todas as secretarias, para pensarem numa forma, e até o Ministério, se a Hanna estiver conosco, levar até o Ministério essa proposta de pensar num programa nacional para combate, controle e monitoramento, né? Principalmente monitoramento e acompanhamento dos pacientes portadores de doenças crônicas, pensando até no quanto esses pacientes agravados, eles podem levar a falta de qualidade de vida dele, da sua família, né? Serem pacientes crônicos que precisam do uso de oxigênio e com várias limitações, né, às suas atividades. Então, eu acho que vale a pena repensar esse paciente na rede pública, e aí fica a minha sugestão, inclusive vou levar aqui para as minhas equipes, vamos pensar em algo partindo agora desse alerta que a pandemia nos trouxe. Muito obrigado, Sandra, né? E, claro, nos alegra ver aí o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e anteriormente você até já mencionou outro desafio importante, que é a busca ativa, né? Também que você já está aí planejando, né? Para não perder essas pessoas, né? Entre uma visita e outra, ou um agravamento e outro, né? Da sua condição. Então, Alessandro, por gentileza. Mark, eu acho que uma das funções nossas no CONASEM é tentar quebrar essa coisa cultural no Brasil. O Brasil tem o serviço público fica num distanciamento do privado, que é uma coisa que parece que são inimigos, né? Então, a gente tem há muito tempo criado parcerias e entrado em todos os fóruns e tentado fomentar. E a pandemia deixou isso claramente, né? Se a gente não usar a intersetorialidade de parceria, nós não vamos a lugar nenhum, entendeu? Nós não vamos a lugar nenhum. E olha que nós enfrentamos também uma questão muito maior, né? Não vou ficar nem falando aqui, acho que todo mundo sabe o que é, né? E assim, aí sem essa diretriz nacional, a gente ficou muito perdido, mas o SUS foi muito, apesar da tragédia, de tanto óbito, de tanta coisa que nós vamos sofrer por essa contaminação desenfreada, eu acho que o SUS deu uma resposta importante. O que nós fazemos no CONASENS e o que a gente tem empregado é isso. Ou a gente se organiza, junta as mãos, pega o privado. Quanto que o privado não poderia nos ajudar nessa questão de informação? Né? Não é possível que a gente, nesse século, a gente tem que deixar essas coisas no passado. Né? Tem problema, tiveram problemas, tem problema, vão ter sempre. Se fosse fácil, estava resolvido. Então, acho que a nossa ideia, Marco, o nosso compromisso é esse, de estar sempre estendendo a mão com o privado, com o terceiro setor, do qual fazemos parte, e com qualquer associação, com o Conselho Nacional de Saúde, que está totalmente esquecido. Isso é um absurdo, né? A população precisa ser ouvida, como quem tem qualquer acometimento também precisa. Assim, de mãos dadas, a gente constrói uma coisa melhor e um SUS mais forte. E eu acho que o privado é essencial nesse movimento das coisas serem de Estado no país. Obrigado. Excelente, que bom, Alessandro, e o Fórum DSNTs fica à disposição também para facilitar e para sempre, né, poder convidar os diferentes setores, e aproveito para agradecer muito a participação do CONASEMES já há muitos anos, né, e muitos encontros e muitos eventos do Fórum DSNTs, inclusive a sua participação, né, representando o CONASEMES. Paulo, por gentileza. Sim, primeiro agradecer, Mark, a você e aos demais participantes. É final de sexta-feira, né? E esse é um assunto denso, né? Mas foi coberto com leveza, profissionalismo, e eu acho que a gente sai daqui crendo que dias melhores são possíveis também na área respiratória. Eu acho que alguns exemplos que foram comentados aqui de iniciativas, elas demonstram a força e o potencial de sucesso que uma abordagem mais integrada e colaborativa pode trazer.
para todos nós, né, e principalmente para os pacientes. Duas iniciativas, Mark, que eu acho que vale o reforço de compromisso aqui por parte da Boehringer Ingelheim. Uma delas já foi bastante compartilhada pela Sandra. Agradeço, Sandra, por ter trazido um pouco da sua experiência nesse sentido, mas o programa Abraçar, que tem por objetivo melhorar o acesso dos pacientes com DPOC aos tratamentos que precisarem eventualmente, ele está disponível amplamente, né? Então, em caso de necessidade, em caso de interesse, aos colegas que estão acompanhando a nossa audiência, a gente está à disposição, basta nos procurar, meus contatos estarão disponíveis também, ou via Time Fórum, ou pelas equipes Boehringer que vocês podem eventualmente se relacionar. Para vocês terem uma ideia de dimensão, Mark, só em 2019, e eu trago 19 porque posteriormente a gente teve alguns impactos da pandemia, mas em 19 mais de 70 mil exames de espirometria foram realizados pelo programa. E isso só foi possível porque parceiros, entidades públicas estavam abertas a estabelecer relacionamento e propor projetos que vislumbrassem melhorar a situação de saúde desses pacientes. E um outro, eu acho que exemplo que eu gostaria de compartilhar é o da cabine de biossegurança para espirometria. Então, no momento em que chegou a pandemia e afetou a todos nós, os exames de espirometria acabaram sendo impactados pelo risco de contágio dos envolvidos, tanto profissionais de saúde quanto pacientes, e nós, junto a outras entidades interessadas, desenvolvemos uma cabine que viabilizava o exame, preservando a integridade física dos nossos pacientes e dos nossos profissionais da atenção primária. Há algumas semanas, essa cabine ela entrou na lista de referências da OMS no combate do coronavírus. Então, vejam, né, uma iniciativa público-privada com reconhecimento global aí como boa prática. Então, seguimos muito abertos a diálogos, a parcerias. Gostaria de reforçar também, eu acho que já estava muito no discurso de todos vocês, a importância de estruturarmos talvez uma linha de cuidados específica para doenças respiratórias, é algo que já está em discussão há algum tempo, que o Gustavo vem encabeçando também há algum tempo, junto ao deputado Pedro e a outros interessados no tema. E nós já vimos linhas de cuidado serem instituídas em outras áreas terapêuticas que impactaram muito positivamente, tanto na estrutura do sistema quanto na vida dos pacientes. Então, fica aqui um reforço para este ponto especificamente. Melhorar a situação de saúde dos pacientes é uma responsabilidade das instituições que a gente está aqui representando, mas é uma responsabilidade cívica também de todos nós, pessoas físicas. Então, contem comigo, contem com a Boehringer e Mark, mais uma vez, foi um prazer fazer parte desse diálogo. Muito obrigado, Paulo. Também fico muito contente e, como eu disse no início, este é o último evento do ano de 2021 do Fórum DCNTs e, ao mesmo tempo, né, nós temos feito eventos das diferentes doenças crônicas e, em comparação ao evento que nós fizemos sobre doenças respiratórias no ano passado, eu posso dizer que eu notei, né, especificamente um avanço importante. Então, fico muito contente em perceber nesta DCNT, né, ou nesse conjunto de DCNTs de doenças respiratórias, avanços importantes, principalmente em termos de programas sendo implementados de forma muito consistente e já com resultados, né, e com engajamento de diferentes setores. Realmente me surpreendi muito positivamente com o que eu pude ouvir hoje dos panelistas. Então, agradeço a todos e todas pela participação, todos que nos assistiram e todos os panelistas também, e desejo uma ótima noite e um ótimo final de semana. Até logo.